Olá, prosseguindo na leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na quinta parte deste capítulo 28, Preces pelos doentes e pelos obsidiados, trataremos neste e em mais 2 vídeos do tema Prece pelos obsidiados. Neste vídeo, trataremos do prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Então, nós temos esta questão da graduação da intensidade desta influência que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. As gradações nós podemos, conforme está no livro dos Espíritos e outras obras, em obsessão simples, fascinação e subjugação. E há também uma questão adicional a que se chama de possessão. Então, são graus de intensidade com que um espírito mau exerce a sua influência sobre o indivíduo. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e aceita como tal. Então, nós podemos considerar a questão da obsessão, esta influência que o espírito mau exerce sobre o indivíduo, ou sobre uma coletividade, não é? Como uma espécie de epidemia ou uma pandemia, porque em toda a humanidade existe, em graus diferentes, obsessão simples, fascinação, subjugação, a ação de espíritos maus sobre indivíduos encarnados. De modo que nós estamos diante de um problema que a doutrina espírita vem esclarecer e orientar como tratar desta questão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Então veja que interessante a comparação. As doenças estão no âmbito do corpo físico. A obsessão está no âmbito da moralidade das pessoas. A causas físicas se opõem forças físicas.
A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Essa é a base da abordagem no tratamento. A uma força física, a causas físicas se opõem forças físicas, tratando-se a questão desta maneira. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Esta é a base do tratamento. Opor a uma ação de influência moral uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que é necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Como é o caso da obsessão simples. A pessoa se melhora moralmente, porque é este aspecto que proporciona a influência, que a influência é exercida, você melhora seu comportamento, seu aspecto moral íntimo, e aquela obsessão simples deixa de existir. Nos graus mais acentuados de mediunidade, é preciso recorrer a terceiros, como nós vamos ver. O auxílio de terceiros, se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança de um espírito, a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então, qual é a origem do problema da obsessão? É a questão da vingança. E por que existe a vingança? Porque alguém não perdoou. Veja que é um aspecto moral, tanto de um lado quanto do outro. Estabelece-se, então, nestes sentimentos gerados pela falta de perdão e pelo revide, e depois pelo desejo de vingança. É um problema eminente moral que o cristianismo, através do Evangelho de Jesus, nos orienta que devemos praticar o perdão, não é? O respeito pelo próximo, todas essas questões. Nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, o capítulo tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E há ali uma detalhada orientação a respeito de reconciliação com os adversários. E também nós vamos encontrar no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o tema inimigos desencarnados. Jesus já recomendava: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e prejudicam, para que aquele não te entregue ao juiz almeirinho e te encerre da prisão, e daí não sairás enquanto não pagares até o último ceitil. Está falando da vingança, do processo obsessivo que decorre da falta de perdão, da falta de consideração. Reconciliação com os adversários, amar os inimigos. Este é o sentido. Nos casos de obsessão grave, prossegue Allan Kardec, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso
que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Eu vou ler de novo esta parte para que a gente venha compreender a gravidade do problema. Olha só. Nos casos de obsessão grave, aí vamos destacar a questão da subjugação e da possessão. O obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, um efeito de um reativo. Então, os médiuns curadores, não é? Eles têm esta capacidade de, utilizando fluidos que emanam de si, são médiuns basicamente de efeitos físicos, emitem estes fluidos de si, envolvidos num sentimento de compreensão, de compaixão. Aquele fluido mau que envolve o obsidiado grave é então substituído pelo fluido bom, de frequência vibratória mais elevada. Este é o princípio do problema, da cura, do tratamento. Olha só. Esta a ação mecânica substitui um fluido mau por um fluido bom. Mas que não basta. Fazer que necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, o espírito obsessor, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quem vai fazer um trabalho de desobsessão precisa ter uma vida moralizada, que compreenda os mecanismos para que o seu comportamento, a sua moralidade seja superior à do espírito obsessor. Vou repetir esta parte para que nós venhamos a entender como lidar com a questão da obsessão. Mas que não basta, é necessário, sobretudo, é que se efetue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta superioridade moral, tanto maior será igualmente a autoridade. Nós vamos lembrar que há uma passagem do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 21, um relato que trata bem desta questão de como abordar um espírito mau em obsessão grave. Olha só. Mateus 17, versículo 14 a 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui.
E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então veja os aspectos. Primeiramente, Jesus repreende o demônio. Ele fala com o demônio. E depois ele explica aos discípulos que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, a pessoa precisa ser altamente moralizada. Além daquela energia fluídica de cura, característica da cura, que é um fluido bom que acaba expulsando o fluido mal que envolve o obsidiado. Muito interessante. Prossegue Allan Kardec. E não é tudo. Para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Geralmente, essas evocações particulares para orientar um espírito obsessor são conduzidas em várias reuniões mediúnicas de pessoas que conhecem o fenômeno da mediunidade, são estudiosos da doutrina espírita. Aí, então, em várias sessões, este espírito obsessor, que foi afastado do obsidiado, possa vir receber instruções e orientações, até que ele modifique a sua disposição íntima, aquele seu desejo de vingança, e mude a direção da sua vida mental, através do arrependimento e desejo do bem. E prossegue. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso de sua vontade e de sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude, estou falando do obsidiado, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. A questão da fascinação, realmente, que alcança médiuns e tudo, é extremamente delicada, porque se junta à ação de um espírito mau sobre o indivíduo, este indivíduo se compraz, ele aceita aquilo como bom, ele gosta daquilo ali. Então veja a complexidade do problema. Fascinação realmente é um caso bastante delicado e difícil. Em todos os casos de obsessão, a
prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então veja só todos os procedimentos e cuidados, mas sempre antecedido pela prece, que é esta comunicação entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e os bons espíritos, para que haja, então, uma assistência daquele que atua para afastar o obsessor, para eliminar a obsessão. É um tema fascinante, tanto o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e em outras obras espíritas, nós vamos encontrar abundantes informações a respeito deste tema, que requer do espírita em particular toda a sua atenção, todo o seu estudo e dedicação, mas, sobretudo, a sua melhoria moral. Não é? Então, aí está o prefácio extraordinário de Allan Kardec. E nós, então, no próximo vídeo, prosseguiremos, agora sim, nas preces, quando nós temos as preces pelos obsidiados, onde vamos tratar, no próximo vídeo, prece para ser dita pelo obsidiado. E também prece em favor do obsidiado. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.